Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nesse exercício, vamos considerar que a gente tem R$ 1.000 e a gente quer aplicar esses R$ 1.000 pelo período de um ano. Para isso, a gente tem uma aplicação disponível que paga uma taxa de juros simples de 12% ao ano. E daí a gente pode, na verdade, escolher o prazo dessas aplicações. A possibilidade mais direta, é o que a gente vai analisar aqui nesse item A, é pegar os R$ 1.000 e realmente fazer uma única aplicação de um ano e ver o quanto que a gente vai ter no final das contas. No item B, a gente vai ver a possibilidade de pegar os R$ 1.000, aplicar por um semestre, depois ver o quanto que deu aqui de resultado depois de ter passado 6 meses, aplicar todo esse resultado em mais um semestre, ou seja, vai ter decorrido um ano inteiro, e daí vamos ver o quanto que a gente consegue obter dessa forma. No item C, a gente vai ver o que acontece se a gente for aplicando mês a mês. Pega o resultado inteiro depois de um mês, aplica por mais um mês. Pega o valor obtido depois de 2 meses, aplica por mais um mês. E assim por diante, por 12 meses, e daí a gente vê o quanto que a gente tem depois de um ano inteiro. E no item D, a gente verifica o quanto que a gente obtém no final das contas se a gente faz 365 aplicações diárias. Pega o R$ 1.000, aplica por um dia, pega o resultado, aplica por mais um dia e assim por diante. Então, antes de ir para os itens 2 e 3, vamos começar calculando todos esses itens aqui. Vamos começar no item A. Então, a gente tem um montante inicial de 1.000. Como que a gente faz para verificar o montante final após um ano com a taxa de juros de 12% ao ano? A gente vai ter um montante de 1.000, que é o montante inicial, com uma taxa de 12%. A gente pega esse 1.000 e multiplica por 1 mais 12%, que simplesmente é 0,12. Note que se a gente fizesse a distributiva, daria 1.000 mais 1.000 vezes 12%, ou seja, daria o 1.000 somado com juros obtido, que é 12% em cima de 1.000. Mas aqui eu já estou utilizando direto a fórmula do juros simples. Para encontrar o montante final, a gente já coloca o montante inicial em evidência e daí multiplica por 1 mais a taxa de juros. Aqui vai dar 1,12 vezes 1.000. Vamos colocar aqui o resultado, vai dar R$ 1.120 depois de um ano. Isso se a gente fizer uma única aplicação que tem realmente o prazo total de um ano. Vamos agora para o item B. No item B a gente faz duas aplicações. A gente começa com o montante inicial 1.000, mas daí a gente faz uma aplicação com um ΔT de meio ano, ou seja, um semestre. Então, qual que vai ser o resultado, qual o valor obtido depois de um semestre? A gente vai pegar o montante inicial e vai somar com 1 mais a taxa de juros obtida nesse semestre, que vai ser o 0,12, que é a taxa ao ano, mas daí a gente multiplica por meio, já que a gente está falando de meio ano. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, esse vai ser o resultado obtido depois de meio ano, e daí a gente vai ter um valor aqui, a gente aplica por mais meio ano. Então, pegamos todo esse total aqui, aplicando por mais meio ano, a pegar esse total, multiplicar por 1 mais, novamente, a taxa obtida pelo meio ano a seguir. Note que no final das contas, a gente poderia ter escrito simplesmente assim, ó, 1.000 vezes 1 mais 0,12 dividido por 2, elevado ao quadrado. As duas aplicações fazem com que a gente multiplique duas vezes o montante inicial pelo mesmo fator, pelo fator 1 mais 0,12 dividido por 2. Por isso que fica ao quadrado aqui. Utilizando uma calculadora, a gente pode fazer essa conta e a gente vai obter 1.123,60. Note que fazendo essas duas aplicações aqui em sequência, a gente acabou obtendo mais do que se a gente tivesse feito somente uma aplicação. Isso acontece porque a gente tem um juros sobre juros aqui, né? A gente fez uma aplicação dos R$ 1.000 por meio ano, e daí depois a gente ganhou mais juros aqui, mas em cima de todo esse valor, não em cima só mais do 1.000. Então teve um juros sobre os juros, por isso que acabou dando mais do que se a gente tivesse feito uma única aplicação. Ao fazer uma única aplicação, o 12% está sempre aplicado em cima do 1.000. Aqui no item B, na segunda aplicação, que acaba sendo de 6%, ele é aplicado não somente em cima do 1.000, mas sobre o resultado do 1.000 já corrigido aqui durante um semestre. Então já era esperado até a gente obter um resultado maior do que no item A. Agora, indo para o item C, a gente vai fazer várias aplicações sucessivas aqui, 12 aplicações. Intuitivamente, já esperamos resultado ainda maior do que esse, porque daí a gente vai aproveitar mais ainda o fato da gente ter juros sobre juros. Vamos fazer as contas, vamos ver como que fica. A gente vai ter um montante final, que vai ser o montante inicial. Após o primeiro mês, a gente multiplica por 1 mais 0,12
vezes o prazo da aplicação. O prazo da aplicação é um mês. Em termos de anos, seria um prazo de 1 sobre 12 anos. Então, a gente pega aqui e divide por 12 simplesmente. Esse vai ser o resultado depois do primeiro mês. Se a gente quiser ver o resultado após o segundo mês, a gente pega esse todo e multiplica de novo por esse, ou seja, ficaria elevado ao quadrado. Para obter o resultado depois do terceiro mês, pegamos o resultado do todo, quando estava ao quadrado aqui, e multiplicando de novo por esse fator, ficaria ao cubo, e assim por diante. No final das contas, a gente vai ter 12 aplicações em sequência, então a gente pega isso aqui e eleva a 12. A gente pode pegar uma calculadora para calcular isso aqui, vai dar o resultado de 1126,82. Então, realmente acabou dando mais do que no item B, assim como a gente já esperava. Agora vamos para o item D. A gente tem aplicações diárias. O seu dinheiro, ele rentabiliza por um dia, você pega o resultado, rentabiliza por mais um dia, pega o resultado e assim por diante por 365 dias. O jeito de fazer a conta vai ser bem similar. A gente vai ter um montante final de 1.000, que é a aplicação inicial. Após uma única aplicação, vai ser 0,12 vezes o prazo da aplicação, que seria 1 sobre 365 ano. Então, a gente pega isso aqui e divide por 365. E daí, como vão ser 365 aplicações, a gente vai compondo os valores, compondo os fatores. Então, a gente põe elevado a 365. Daí, utilizando uma calculadora, vamos calcular isso aqui. Vai dar 1.127,47. Note que foi o maior valor de todos obtidos, o que fazia bastante sentido, né? Faz bastante sentido, já era esperado, porque aqui no item D é o que a gente melhor aproveita o fato que a gente está ganhando juros sobre juros. Após um dia, esse R$ 1.000 aqui já virou algo maior. E daí já na segunda aplicação a gente já está ganhando juros sobre esse algo um pouco maior do que o R$ 1.000. Aqui no item C, por exemplo, a gente gasta um mês inteiro ganhando juros somente em cima do 1.000. Só depois de um mês a gente começa a ganhar juros sobre o valor atualizado dos R$ 1.000. Agora aqui no item 2, vamos considerar um prazo ΔT genérico. Então aqui a gente fez para ΔT igual a 1, que era uma aplicação de um ano. Aqui as aplicações ΔT igual a meio, já que eram aplicações de meio ano, um semestre. Aqui aplicações de ΔT igual a 1 sobre 12, ou seja, 1 sobre 12 do ano, que é exatamente um mês. E aqui aplicações de ΔT igual a 1 sobre 365 do ano. O que acontece quando a gente faz uma aplicação ΔT genérico? E daí vamos fazer esse ΔT ser extremamente pequeno para aproveitar ao máximo essa coisa do juros sobre juros. Vamos ver como que fica. Vamos aplicar aqui a mesma fórmula de antes. A gente tem um valor inicial de 1.000. Depois de uma única aplicação, esse 1.000 vai virar 1 mais 0,12. O que a gente tem que fazer com esse 0,12? Tem que multiplicar pelo prazo escrito em ano, assim como a gente fez anteriormente. Ó, aqui está multiplicado por 1 sobre 365, que significa um dia escrito em ano. Esse é o prazo da aplicação, então esse é o juros obtido após uma única aplicação. Só que quantas aplicações que a gente vai ter aqui? Aqui a gente tinha 365 aplicações em sequência, aqui a gente tinha 12, aqui a gente tinha 2. Como a gente obtém esse expoente com aplicações de prazo ΔT? Note que aqui, quando o prazo era 1 sobre 365, aqui virou 365. Aqui o prazo de cada aplicação era 1 sobre 12, aqui o expoente virou 12. Aqui vai ser algo similar. Como o prazo da aplicação é ΔT, o expoente vai ser 1 sobre ΔT. Uma forma de entender esse expoente é verificar que o tempo total de aplicação é 1 ano, e daí cada aplicação tem um prazo de ΔT. Então, quantas aplicações cabem em um ano? 1 dividido pelo prazo de cada aplicação. Esse vai ser o total de aplicações que a gente vai ter. E daí o que a gente vai querer fazer? Jogar esse ΔT para zero para aproveitar o máximo do juros sobre juros. Então vamos fazer o limite do ΔT indo para zero. Para calcular esse limite, esses 1.000 aqui não me preocupam muito, porque a gente pode tirar para fora do limite, já que é uma constante multiplicando todo o resto. Daí a gente tem que ir atrás do limite disso aqui. Em um dos exercícios, eu já mostrei para vocês que o limite do x indo para zero de 1 mais ax, sendo a uma constante não nulo, elevado a b sobre x, sendo b uma constante não nulo, o resultado disso aqui dá sempre o e elevado a b. Se você guardar isso aqui, daí você já sabe dizer exatamente o que seria esse limite. É o caso em que a constante a é o 0,12 e a constante b é igual a 1. Então, o resultado disso aqui vai ficar o e elevado a 0,12. Mas se por acaso você não guardou esse limite, acho que é importante pelo menos guardar o limite que dá o número de e. É um caso particular. É o caso em que as constantes a e b são iguais a 1.
ou seja, o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso aqui, o resultado tem que ser o número de Euler e. Utilizando isso aqui, então, fica bem fácil ver que esse dá e elevado a 0,12, mas eu vou utilizar essa forma mais famosa para o caso de você não ter guardado isso aqui. Então, não vou usar esse resultado, poderia, se você por acaso já sabe, mas vamos usar esse aqui. Para aproveitar esse resultado, olha o que tem nesse limite. A base aqui é 1 mais x. A base aqui é 1 mais 0,12 ΔT. Para conseguir aproveitar esse aqui, vamos transformar esse 0,12 ΔT numa outra variável que a gente vai chamar de x. Então, vamos trocar a variável dentro desse limite. E se a gente está fazendo x ser 0,12 ΔT, a gente pode isolar o ΔT também e escrever como x sobre 0,12. Daí a gente substitui o ΔT aqui também e fica somente como variável o x. Então vamos fazer isso. Vamos jogar já o 1000 para fora do limite. Daí a gente vai ficar com o limite. Quando o ΔT vai para zero, o x tem que ir para zero também, porque isso aqui está indo para zero. Então vamos escrever o x indo para zero. Daí aqui dentro fica 1 mais x. Daí vai ficar elevado a 1 sobre ΔT. Mas se o ΔT a gente está trocando pela variável x, vamos trocar o ΔT por x sobre 0,12. 1 dividido por x sobre 0,12 vai dar 0,12 dividido por x. Só que ainda não está exatamente no formato do limite que a gente reconhece como número de Euler. E só não está por causa desse 0,12 aqui. Mas isso é fácil de resolver. A gente pode tirar esse 0,12 aqui, deixar o 1, assim como está no limite lá do número de Euler, e colocar tudo isso aqui elevado a 0,12. Note que a gente não mudou em nada, porque por propriedade da potenciação, a gente pode jogar esse 0,12 multiplicando aqui junto com o expoente. Então, voltaria para o 0,12 sobre x. E daí, aproveitando que a função de elevar a 0,12 é uma função contínua, a gente pode jogar esse limite para dentro dos colchetes. Então, a gente ficaria com 1000, abre colchetes, o limite do x indo para 0, 1 mais x, elevado a 1 sobre x, e só depois de aplicar o limite a gente eleva tudo a 0,12. Agora sim, fica bem claro que esse é o limite do número de Euler, assim como eu coloquei aqui em cima. Então, esse aqui é o número e. Então, o resultado disso aqui vai ser 1000 vezes e elevado a 0,12. Com a ajuda de uma calculadora, a gente calcula o e elevado a 0,12. O resultado total obtido vai ser 1127,49. Como esperado, o resultado obtido foi acima daquele se a gente tivesse feito aplicações diárias, mas ficou bem próximo também. O que mostra que ter aplicações com rentabilidades instantâneas acaba sendo muito parecido com ter aplicações que são diárias. Em termos conceituais, faz sentido o seu dinheiro rentabilizar a todo instante, o que seria aqui calculado no item 2. Mas ao mesmo tempo, tem complicações envolvidas em fazer isso, em controlar isso. Mas pelo menos considerar aqui aplicações diárias, como se o seu dinheiro só rentabilizasse na virada do dia, acaba dando praticamente a mesma coisa do que rentabilidade aqui em todo momento. Começaria a dar muita diferença entre rentabilidade diária e rentabilidade a cada instante se a gente tivesse taxas de juros extremamente altas. Aqui a gente está considerando 12% ao ano. Mas se tivesse uma rentabilidade muito, muito alta, daí realmente rentabilizar o seu dinheiro a cada instante começaria a ficar bem maior do que rentabilizar o seu dinheiro a cada dia. E em termos reais, essa é até uma situação que pode acontecer. Em épocas de hiperinflação, faz sentido o seu dinheiro ser rentabilizado ao longo do dia, porque os preços eles podem variar ao longo do dia já. Mas é legal perceber que, para valores razoavelmente baixos de taxa de juros, uma aplicação com rentabilidade a cada instante vai ser muito parecido com uma aplicação rentabilidade diárias. Então a gente pode considerar que o dinheiro está sendo rentabilizado só na virada de um dia para o outro sem grandes problemas. Agora aqui no item 3, vamos só generalizar a fórmula. O que seria uma aplicação em um montante M0 qualquer, não necessariamente de R$ 1.000, a uma taxa de juros de R ao ano com um prazo T? A gente seguiria praticamente todos esses passos aqui, mas trocando os valores por quantidades genéricas, M0, R e T. Então ficaria assim, ó, o M seria um limite, o prazo da aplicação realmente a gente jogando para zero, M0 vezes 1 mais taxa de juros vezes o prazo da taxa de juros, a prazo de uma única aplicação. O tempo total a gente colocaria elevado a t, mas aqui a gente coloca quantas aplicações que a gente fez. Então pega o tempo total t e divide por ΔT. A gente faz passos similares ao que a gente faz aqui, ou seja, a gente troca esse R ΔT por um certo x.
Se o x é r ΔT, o ΔT é x sobre r, a gente pode trocar aqui. Daí esse expoente aqui ficaria RT sobre x. E assim como a gente fez com esse 0,12, para tirar esse RT aqui, a gente coloca um colchetes e põe o tudo elevado a RT. Ou seja, isso aqui ficaria M0, a gente pode abrir o colchetes, o limite que dá um número E. O x indo para 0, 1 mais x elevado a 1 sobre x elevado a RT. Como esse aqui é o número E, a gente fica com uma fórmula simples até. Seria o M0 E elevado a RT, sendo R a taxa de juros, o T o prazo total de aplicação e daqui o M0 o montante inicial aplicado. Note que ficou uma fórmula bem simples, bem prática de ser utilizada e acaba realmente sendo uma conta conhecida, uma conta famosa. Quando a gente vê o dinheiro evoluindo dessa forma aqui para qualquer T, a gente diz que é uma taxa de capitalização contínua, o que faz bastante sentido, né? A gente está fazendo ΔT, que é o prazo de cada aplicaçãozinha, ir para zero, ou seja, o seu dinheiro está sendo rentabilizado de forma contínua. Então, se por acaso você ouvir esse termo de capitalização contínua, o seu dinheiro está evoluindo de acordo com essa fórmula aqui. É um exponencial, o elevado aqui fica a taxa de juros, vezes o tempo que o seu dinheiro fica aplicado. Uma outra coisa interessante de capitalização contínua acaba sendo mais fácil de lidar com ela. O seu dinheiro está evoluindo em cada instante, é uma função contínua isso aqui. Diferentemente de colocar o seu dinheiro rentabilizando a cada dia, ele dá saltos a cada dia. Durante o dia ele tem o mesmo valor, daí passa para outro dia, ele dá um salto com certos juros. Então acaba não sendo contínuo, acaba não sendo uma função muito bem comportada aqui, se a gente joga o dinheiro para rentabilizar em prazos discretos. Essa é uma outra força da capitalização contínua. Uma fórmula bastante simples e ainda ela é uma função bem comportada, contínua, derivável, ela é bem fácil de se trabalhar com ela. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma da TAC? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.